Quando se pensa nos grandes treinadores dos últimos 15 anos, você pode pensar em vários nomes. Guardiola, que mudou o jogo em Barcelona. Ancelotti, que venceu tudo o que venceu no Real Madrid. Ou até talvez o Fernando Diniz, o Zack Snyder da bola. Mas é impossível de não citar Jürgen Klopp. Seu trabalho no Liverpool é impressionante, vencendo Premier League e Champions e trazendo jogadores de um grupo inesquecível. Mas antes de brilhar na Inglaterra, o Klopp fez sua arte em outro lugar, na Alemanha, a terra onde o Bayern domina, mas enquanto o treinador esteve lá, não foi bem assim. 3 temporadas sem perder para o maior da Alemanha na Bundesliga, 2 títulos seguidos, e contando ainda com um sucesso internacional, chegando na final da UEFA Champions League. Isso tudo mudando a filosofia de um Borussia Dortmund que vinha de anos de lama, mas de uma torcida apaixonada que acompanhou o clube por todas as fases. E hoje você vai ver como esses jovens desconhecidos chegaram ao posto de um dos melhores times do mundo. Hoje você vai ver como era o Borussia de Jürgen Klopp. E essa união entre os dois acontece em 2008, mas como você deve imaginar e como eu sempre faço, eu tenho que começar a contar essa história de antes. Como que era o cenário do clube e como que esse treinador surgiu. Vamos ver isso primeiro, Borussia. Hoje é muito correto afirmar que a Alemanha se tornou um campeonato pouco competitivo no topo da tabela, já que na imensa maioria das vezes o Bayern vence, mas nem sempre foi assim. Se voltarmos para os anos 60, mais precisamente para 1963, era o ano em que o Borussia Dortmund venceria o campeonato alemão pela 3ª vez, enquanto na época o Bayern só tinha um título. As coisas mudaram um pouco. Também em 66, o Borussia venceu o Liverpool na Recopa Europeia e se tornou o primeiro alemão a vencer um troféu internacional. Mas essa hegemonia não durou muito, já que as crises afundaram o clube nos anos seguintes. A partir desse momento, o Bayern começa a empilhar a Liga e empilhar a Copa e se torna o gigante que a gente conhece hoje, enquanto o Borussia só volta a ter certo destaque na década de 90. O Dortmund emplaca 2 Bundesligas seguidas em 95 e 96, e chega a vencer até a UEFA Champions League da temporada 96-97. E aquele time tinha um bola de ouro, o que é meio até inacreditável. Não porque não poderia, é claro que não, mas naquela época tinha Ronaldo, tinha Zidane, tinha Del Piero e quem venceu a bola de ouro foi um defensor. Matthias Sammer foi quem levou o prêmio no ano de 1996, mas mais uma vez uma era de ouro do Borussia teria nos anos seguintes uma grave crise financeira, fazendo inclusive com que o Bayern tivesse que emprestar dinheiro para o rival em determinado momento, o que é algo até humilhante. E a venda dos name rights do estádio para o Signal Iduna também deu um alívio para o clube em 2005. O time que antes era protagonista e ficava no topo no início dos anos 2000 se tornou o time de meio de tabela. E eu tava aqui pensando pra tentar comparar, óbvio que menor, mas nessa época o Borussia lembra o que aconteceu com o Milan. De novo, grandezas totalmente diferentes, mas o Borussia se tornou um gigante adormecido que já tinha vencido a Champions, mas depois não briga mais lá em cima. Tanto que na temporada 2007-2008 o clube ficou em 13º lugar, 9 pontos acima da zona. E quem rivalizava com o Bayern eram times como Werder Bremen, Schalke e o Wolfsburg em algum momento. Ou seja, agora sem um bom time e sem dinheiro, o Borussia tava praticamente num limbo. Pra mudar isso, a pegada foi a ousadia, o que na minha cabeça foi algo como: vamos tentar pegar o cara mais promissor que tem na Alemanha e se der errado, tudo bem. E eles foram buscar um treinador que tava na 2ª divisão, mas só com 41 anos, o que foi uma baita de uma escolha. Já que eu falei do lado do Borussia, eu tenho que falar do lado do Klopp. Se liga, quando a gente pensa em um treinador que foi jogador, existem vários cenários. Ou o cara pode ser um monstro como jogador e bom ainda como técnico, um grande jogador e um técnico mais genial ainda, uma lenda como jogador, mas um técnico ruim, ou um jogador ruim, mas um técnico excelente, e o Klopp se encaixa nessa última opção. E não sou eu que tô dizendo, é o próprio Klopp que disse isso. Aspas do Klopp: foi um jogador muito mediano, tinha um bom jogo de cabeça, mas era só isso. Com a bola no chão na maior parte do tempo, essa não era a minha melhor qualidade. Ou seja, era um perebaço. A carreira dele consistiu em um jogador de 2ª divisão que jogou no Mainz 05, mas ali logo depois de se aposentar em 2001 que ele já inicia sua carreira como treinador, e a diferença de nível é gritante. Em poucos anos ele já sobe com o clube em 2004. Só que só uma coisa, essa foi a primeira vez que o Mainz chegou na 1ª divisão, e o Klopp não tinha nem 40 anos ainda. O clube ficou 3 anos na Bundesliga até cair de novo em 2006 e 2007, mas era um time muito peculiar. Os jogadores não eram lá essas coisas, mas eles jogavam um bom futebol comandados por esse treinador meio maluco e carismático. O Borussia, sem nada a perder, viu ali uma oportunidade. Inclusive, eu tenho que ressaltar que isso acontece muito na Alemanha. Muita gente considera o campeonato ruim porque o Bayern vence todo ano, o que é verdade, mas se você olhar pro restante da liga, tem alguns times com boas filosofias e que jogam um bom futebol. O problema é que tem um que é muito diferente, muita disparidade financeiramente e também os jogadores. Enfim, ok, demorei, mas finalmente eu cheguei. Klopp no Borussia. A situação era mais ou menos essa. O Klopp tinha um elenco que não funcionava tanto, mas que não tinha dinheiro pra contratar. A resposta é óbvio, tava na base. Logo de cara ele sobe jogadores como Schmelzer e Sahin e começa a dar mais oportunidades
oportunidades para um jovem zagueiro de 19 anos chamado Hummels, um moleque desconhecido. Como eu falei, era aquele negócio de já tava ferrado mesmo, então o que viesse estava bom, e o Klopp entregou. Nessa primeira temporada o Borussia já subiu algumas posições e terminou a liga em sexto, o que deu uma empolgada na diretoria. Na temporada seguinte a filosofia seria a mesma. Klopp subiu um muito jovem Mario Götze, que foi uma grande promessa do futebol mundial quando surgiu, e dessa vez na liga o time chegou na quinta colocação. O trabalho estava consolidando e a diretoria percebeu, tamo no caminho certo. O time não gastava muito, chegava bem na liga e tinha um padrão de jogo muito específico que foi até o que levou o Klopp pro Liverpool, aquele negócio de pressionar alto, de sempre estar jogando no campo de ataque, defendendo no campo de ataque, etc. Hoje é o estilo que a gente chama de Gegenpressing, mas naquele momento o Klopp apelidou de algo como se fosse o futebol heavy metal, e esse seria o tema daquela equipe. E como você deve ter percebido, eu passei por essas primeiras 2 temporadas voando, mas é só pra trazer o contraste de como em pouco tempo a melhora foi notável. E agora eu vou dar um foco um pouco maior pra temporada 2010-2011, que é onde o time sai de uma ascensão pra uma sensação. Primeiro, janela de transferências. A era Klopp ficou marcada pela contratação de jogadores serem sempre de 23 anos ou menos. Ele comprava na planta, fazia uma espécie de trade com os jogadores e a diretoria do clube decidiu ir com ele. Nesse ano buscou um desconhecido Piszczek pra lateral, um meio-campista japonês de 21 anos que ninguém sabia de onde vinha e um outro polonês, Robert Lewandowski. Sendo que tudo isso foi menos de 5 milhões de euros. Inclusive, essa filosofia o Borussia meio que já tinha, mas continuou depois que o Klopp saiu e continua assim até hoje. É só ver os jogadores que escolhem o Borussia como destino. O Haaland é um baita exemplo, já chamava atenção sim no Red Bull Salzburg, mas ao invés de talvez compor elenco e brigar por espaço na Inglaterra, ele escolheu o Borussia para ser protagonista num gigante da Alemanha primeiro. E muitos outros jogadores escolheram esse caminho, até porque ele faz bastante sentido. Enfim, vamos logo pra temporada, porque aqui a parada é diferente. Na estreia rolou uma derrota pro Leverkusen, mas nos 5 jogos seguintes a equipe venceu e convenceu, se colocando no topo da tabela, tendo que, óbvio, primeiro ter seu teste de fogo contra o Bayern, antes de ser candidato a qualquer coisa. E eu falei dos primeiros 6 jogos porque o 7º seria justamente contra o Bayern. Era o primeiro teste, contra o time que era forte tanto na Liga quanto na Champions, que tinha chegado na final um ano antes. Mas o jogo foi totalmente diferente do que se esperava. O Borussia venceu por 2-0. Ali aquele time chamou atenção. Opa, isso é diferente. O Leva ainda era reserva nesse momento, mas a sensação do Borussia tinha Götze e Kagawa como 2 grandes surpresas, e o Hummels ali já começava a ser chamado pra seleção alemã. Isso tudo num time com a média de idade muito baixa, que a partir de outubro já liderava a Bundesliga. E eu não sei vocês, mas quando eu não tô envolvido e tem um time pra desafiar o favorito, eu vou sempre torcer pra esse time. Da rodada 7 até a rodada 24, o Borussia só perdeu mais um jogo, e de novo eles se viam na situação de pegar o Bayern. O campeonato já tava extremamente caminhado se a gente for olhar a tabela, mas dado o fato de que é o Bayern, se o Borussia vencesse o que seria praticamente uma final, o título seria ainda mais provável. E ainda mais porque a equipe não vencia em Munique desde 1991, eram 20 anos. Agora, no jogo em si, tá aí, Lucas Barrios. Sim, aquele mesmo abre o placar aos 9 minutos. Mas o Bayern empata com o Luiz Gustavo aos 15. Só que já com 18 temos o gol do Sahin de fora da área e no minuto 60 o 3-1. Hummels marcava, e a sensação do campeonato, o possível cavalo paraguaio não existia, o Borussia seria campeão. E falando agora do Klopp, a imagem dele de doidão viralizava em todo canto. É um cara que vive o jogo intensamente, não tem o que falar, e você junta isso com o time que tá desafiando o Bayern e ser muito jovem, o Borussia virou um time que todo mundo gostava. E o título veio. O que há mais de 10 anos não acontecia, aconteceu com o Klopp em somente 3. Isso tudo gastando extremamente pouco, e com até uma certa folga na tabela. Aquele time teria mais a entregar. Vamos pra temporada seguinte e você deve imaginar, pô, agora vai, agora ninguém segura, né? Calma. Primeira coisa, a janela de transferências, que a filosofia seguia a mesma. Vamos trazer os jovens. Na verdade, só um e uma reposição. Sahin, que o Klopp subiu lá atrás, foi vendido pro Real Madrid, e pra repor ele, o jovem escolhido que já estava na Bundesliga era um tal de Gundogan. Mais uma aposta do Klopp de efeito praticamente imediato. Ano de Champions, então eu não vou enrolar e vou falar direto dela. O grupo do Borussia tinha Arsenal, Olympique de Marseille e Olympiacos. Poderia ser tenso, mas era totalmente possível de se classificar o campeão alemão. Pois é. Era. Primeira rodada, empate contra o Arsenal. Resultado normal. Segunda rodada, 3-0 pro Marseille. Mas calma, foi só um deslize, dá pra melhorar. Terceira rodada, porém, 3-1 pro Olympiacos. Mas na quarta venceu, pelo menos uma. Só que na quinta rodada, derrota pro Arsenal. E na última, derrota em casa pro Marseille. O Borussia terminou a fase de grupos em último lugar e ficou sem vaga até pra Liga Europa. Não é um desempenho que se espera. Mas ok, nem queria mesmo, vamos voltar pra Bundesliga. Primeiras 6 rodadas, o Borussia tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, ficando assim na 11ª posição. O papo de ser um time de uma temporada surgiu de vez, até porque, que comecinho mais ou menos. Mas lembra que eu falei do Lewandowski não ser um titular absoluto? Aqui o Klopp promove a entrada dele como uma mudança. Até porque o Barrios já tava pensando na Liberta com o Imortal, né? Ele ia ser feliz lá, então era melhor começar esse processo já agora, dando oportunidade pra esse polonês qualquer. E dá pra dizer que funcionou, porque logo
Logo em uma das primeiras partidas, o Leva já meteu um hat-trick contra o Augsburg e o Borussia não perdeu mais. Chegava a rodada 13, o Bayern fora de casa e o Borussia venceu. Mais uma vez uma vitória na Allianz Arena, dessa vez com gol de Mario Götze. A sensação não era de só uma temporada, ela continuava. E você lembra que eu falei que foram 3 derrotas em 6 partidas? Então, no final da temporada foram 3 derrotas em 34 partidas. O Borussia não perdeu mais a Bundesliga. O Bayern seguiu atrás a todo momento, mas no novo confronto direto, mais uma vez os bávaros não venceram. Com direito a pênalti perdido de Robben, o Borussia tinha feito algo incrível. 3 temporadas seguidas sem perder pro Bayern. Em 5 oportunidades, 5 vitórias. O título da Bundesliga viria, o bicampeonato, mas aquela temporada não acabaria ali. Uma coisa que o Borussia nunca tinha feito era uma dobradinha e nesse ano eles chegaram na final da Pokal justamente contra o Bayern de novo. E virou um caso de família, né? Que paternidade, porque o jogo foi um esculacho. Na verdade o resultado chegou a ficar 2-2, mas Lewandowski, o 9 que o Borussia introduziu no time titular naquele ano, meteu simplesmente um hat-trick. Final da partida 5-2. Uma goleada pra cima do seu maior rival. Um time jovem, carismático, meio desconhecido, mas muito vencedor e que tinha suas peculiaridades. Leva terminou o ano com 30 gols na temporada. Kagawa também fez um ano absurdo, 17 gols e 14 assistências. E aquele time de Jürgen Klopp agora precisaria de mais. Na Alemanha já teria se provado, mas na Europa era necessário fazer uma outra demonstração. Não o vexame de não se classificar na fase de grupos, mas sim se mostrar imponente a ponto de poder disputar o título. E será que isso aconteceu? Vamos ver, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Fazia sim um tempo que eu não fazia um vídeo da série Timaços aqui no canal, porque eles dão um trabalho um pouco maior. Então, por favor, se você puder me ajudar, não custa nada. Tô com o sonho de chegar a 20 mil inscritos até o fim do ano. Não sei se vai dar, mas se você me ajudar, a gente pode tentar conseguir. Enfim, voltando, a gente entraria na temporada 12 e 13, mas aqui a situação é um pouco diferente. O Bayern equiparou muito mais as forças nesse ano, era o auge do time do Jupp Heynckes, que quebrou o recorde de pontos na Bundesliga, então o tri na Alemanha ficou longe de acontecer. O foco seria realmente a Champions e desde o início foi assim, mas se você pensar que mudou a filosofia de contratação, não. Shinji Kagawa foi vendido pro Manchester United por uma boa grana, e para reposição, um jogador que vinha se destacando na Bundesliga e tinha sua história no Borussia. Estamos falando de Marco Reus, o maior jogador da história desse clube e um dos maiores quando o tema é fidelidade, que depois daquele ano ficaria a mais de 10 e nunca o trairia. E para aquela temporada, o time resenha e heavy metal do Borussia estava formado. Não ia ter gracinha, pode vir qualquer um. Grupo da morte? Venha. Os adversários na Champions seriam o Real Madrid de Mourinho e Cristiano, o City que acabava de vencer a Premier e o sempre respeitável Ajax. Na estreia em casa contra os holandeses, a primeira vitória. No segundo jogo, um empate contra o City fora, um bom resultado. E na terceira partida contra o Real em casa, 2-1 pro Borussia. Venceu o time do Cristiano, que seria o bola de ouro do ano. No Bernabéu, o time também não perdeu e segurou o empate. Goleou o Ajax fora na quinta rodada. E na última, vitória também sobre o City. Primeiro lugar no grupo e invicto na Champions. O recado tava dado. O Borussia de Jürgen Klopp não tava pra brincadeira. E olha, tem uma coisa que eu não citei até agora porque eu tava esperando o momento certo, mas quando a gente fala de Borussia Dortmund, a gente tem que falar da sua torcida. Todo mundo conhece os famosos mosaicos ou a muralha amarela, que não é só exemplo de torcida europeia, mas é inspiração no mundo como um todo. Para isso, uma curiosidade. Como as pessoas sabem, os Estados Unidos não são o país que mais entende de torcer para futebol. E só para você ver o quanto o Borussia tem uma torcida que é espelho, o LAFC, que é um time jovem na MLS, mandou torcedores para conhecerem e participarem de toda a organização da torcida do Borussia, praticamente como se fosse um estágio na Alemanha. Isso é só um exemplo de como esse time tem fãs fanáticos. Voltando para a Liga dos Campeões, passar em primeiro tem seus benefícios e o Borussia teve o seu, que foi pegar um adversário mais fraco, o Shakhtar, que não era um time horrível, tinha Douglas Costa e companhia, mas também não era tão bom assim. Na Ucrânia o jogo foi 2-2, enquanto na Alemanha 3-0 para o time amarelo. As quartas viriam e o adversário seria o Málaga. Na ida de novo um empate e na volta foi cenário de filme. Primeiro precisamos falar dos torcedores. O famoso mosaico do binóculo veio naquele dia, uma atmosfera de guerra. O jogo estava empatado em 1-1 no Signal Iduna Park, que seria péssimo para o Borussia, pelo gol fora de casa e o time precisava do gol, mas faltando 8 minutos veio o segundo do Málaga. Só um milagre agora. Só um milagre, né? Pois é, aconteceu. Passando dos 90, Marco Reus empatou. E aos 93, Felipe Santana. Klopp foi a loucura, os fãs também. O Borussia estava entre os 4 melhores clubes da Europa, a semifinal da Champions. E o adversário seria um tal de Real Madrid. Mas peraí, o Borussia já ganhou deles, então dá pra fazer de novo, não? Até dá sim, mas dá pra fazer melhor e ainda mais com o protagonismo de um cara chamado Robert Lewandowski. Foi do polonês o gol que abriu o placar, mas o Mr. Champions, a besta enjaulada, empatou pro Real, tudo igual. Porém o Leva aquele dia acordou iluminado. Ele fez o segundo gol pro Borussia, pouco depois o terceiro e mais um pouco depois o quarto. 4-1 no melhor time do mundo. Robert Lewandowski teria a atuação de sua vida. E ainda mais, o Borussia estaria a um passo da final. Era a chance da vida de Klopp e de um elenco com média menor de 23 anos de idade. Na volta, mesmo sofrendo e perdendo por 2-0, o Borussia passou. A grande decisão era a próxima parada. Beleza.
Aqui alguns problemas. Primeiro, como você sabe, eu já citei, o Bayern estava num grande ano e o adversário seria eles, mas o problema não tá aí exatamente. Antes do jogo, o Borussia teria já vendido o Mario Götze, que era um nome muito importante pro próprio Bayern, e ele sofre uma lesão ficando fora da final. O que foi um pouco estranho e muitas pessoas tiveram a teoria de que ele não jogou porque era o adversário do time que ele ia jogar, mas enfim, ninguém pode provar isso. Todos os caminhos levavam a Londres no dia 25 de maio de 2013. Jogo extremamente tenso do início ao fim com muitas chances. O Bayern abre o placar, mas o Borussia consegue o empate. A tensão continuava até o minuto 89. Robben se viu cara a cara com o goleiro, e num toque sutil, cruel e lento colocou a bola na rede. Por causa de um minuto, a glória daquele time do Borussia não aconteceu, e assim o sonho terminava. A tristeza bateu forte. Perder a final pro seu maior rival. Aquele time do Klopp quase conseguiu. Mas isso não apaga a campanha e a história que eles construíram. Também tem que ter todo o reconhecimento pelos que eles fizeram. E é isso que eu faço quando eu tento trazer esse tipo de vídeo. Foi gigante, foi histórico e o Klopp fica no Borussia ainda até 2015. Só que a grande chance de ganhar era aquela. Junto com Götze e outros jogadores também pularam o muro mais pra frente. Hummels e Lewandowski se uniram ao Bayern pouco depois, o que os tornou ainda mais fortes e poderosos. E no final, a planta que o Borussia plantou e colheu foi entregue ao Bayern. De qualquer forma, Klopp ainda continuou. Montou um time de potencial tendo Aubameyang na frente, que até venceu 2 Supercopas da Alemanha, mas com a chegada de um Pep Guardiola que dominou completamente a liga e com um time sem a mesma força para chegar na Champions, as chances da Alemanha não seriam as mesmas que antes foram. O próximo voo do treinador teria que ser na Inglaterra, agora com o Liverpool. Outro gigante adormecido, que ele conseguiria reconstruir, e a torcida do Borussia no Signal Iduna Park se despediu do treinador da forma que ele merece. Foram 319 jogos, 180 vitórias, 69 empates e 70 derrotas comandando o clube alemão. 5 títulos, incluindo 2 Bundesligas nos 7 anos em que lá esteve, mas o legado dele se estende muito mais se pensarmos em filosofia, enquanto os jogadores serviram tanto a seleção alemã quanto o próprio Borussia por muitos anos. Um treinador jovem e com personalidade, em um time que vinha de uma crise, mas que acreditou nele, uma receita que funcionou. E essa foi a era Klopp no Borussia Dortmund.